Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Basicamente assim, eles creem que todo mundo nasce pecador, nasce morto espiritualmente, totalmente depravado, imprestável, já indo para o inferno. Agostinho inventou um termo chamado massa de perdição, ele também chamava de massa de pecado ou do pecado, massa de... São três expressões que Agostinho usa para se referir à humanidade de uma forma geral, que está nesse estado, né, supostamente depravado, que é um conceito gnóstico que foi assimilado pela cultura cristã, tá? Porque na Bíblia e nos textos dos pais da igreja, até o V século, não se dizia isso, que o homem nasce perdido, afastado de Deus, alienado, espiritualmente morto, um pecador miserável, etc e tal, que está indo para o inferno. Não se dizia isso, tá? Então, o que é que eles creem? Eles creem que está lá todo mundo perdido, morto, acabado, e Deus, pela sua graça, decide salvar alguns. Ou seja, ele diz, esse aqui sim, esse aqui não, esse aqui sim, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui sim, esse aqui sim. Então ele escolhe, né, quem ele quer salvar, e aí ele tira estes da massa de perdição. Ele segrega, como diria Agostinho, né, ele separa. Estes são os escolhidos. Olha a ideia. É assim que eles interpretam a palavra escolhidos que aparece na teologia, por exemplo, de Paulo. Não é o único que cita a palavra, Pedro e outros também falam sobre isso, Jesus e outras passagens, mas a interpretação calvinista é equivocada, é mais gnóstica do que realmente bíblica, tá? Então é assim que eles acham, que a graça é o fato de Deus decidir salvar alguns. Mas esse Deus que salvou alguns, salvou porque quis. Ele, dizem os deterministas, né, que ele poderia salvar os outros se quisesse, mas ele não salvou os outros não porque não pôde, mas é porque não quis. Só que eles não percebem que dizer isso de Deus é uma blasfêmia pior do que dizer que Deus não pôde. Ou seja, Deus poderia salvar todos. Imagina um bombeiro que entra dentro de uma casa, numa sala, ali no último momento, antes que o fogo acabe com as estruturas daquela casa, ela vai desabar, aí ele chega numa sala, ainda há tempo, aí tem duas crianças, aí ele pega uma e deixa a outra. Aí depois perguntaram para ele na entrevista, por que você não pegou as duas? Porque eu não quis. Mas você podia? Podia, mas eu não quis. Não tem sentido isso, gente. Se o homem que é mau faz o bem, não tem um homem considerado como mal, né, de uma forma generalizada aí pelas escrituras, pela sua natureza, como se encontra depois do pecado de Adão e porque ele se envolve na prática do pecado e fica acostumado, habituado com esse estilo de vida, né? Se o homem que é mau, ele faz o bem, ele salva uma vaca se ela cair num buraco, mesmo que seja dia de sábado, né? Se o filho pedir pão, ele não dá pedra. Se ele pedir peixe, ele não dá escorpião. Se o homem que é mau faz o bem aos filhos, aos parentes, aos de fora, até pecador saúda pecador e deseja um bom dia para o pecador mais próximo. Por que que o homem que é mau faz o bem e Deus que é bom vai fazer o mal? Não tem sentido dizer que Deus não quis. Seria mais bonito, se é que eu posso dizer isso, eles dizerem que Deus não pôde. Que inventasse, do jeito que inventaram a doutrina deles, né, essa loucura que eles acreditam, que inventasse uma forma de dizer que era porque Deus não pôde. Melhor do que dizer que Deus não quis. Porque é um pecado maior, no meu ponto de vista, é uma blasfêmia maior do que dizer que Deus não, pôde. Os gnósticos diziam que Deus não podia salvar, para você ter uma ideia. Como nesse aspecto em particular, né, eu acho que os calvinistas, por causa de Agostinho, claro que é o verdadeiro responsável, tirando Satanás, né? Agostinho é o principal responsável por esse tipo de pensamento. Porque os gnósticos diziam que o homem ele nascia numa classe impossível de ser salvo. Então, essa classe dos perdidos, dos ílicos, dos terrenos, não tinha como ser salvo, porque a natureza essencial, a substância que formou aquela pessoa humana, era de um elemento do universo impossível de conversão. Era inconversível. Então, mesmo que Deus quiser salvar, não podia, infelizmente, não tem como. Porque não dá para transformar, por exemplo, água em fogo, vamos supor, né? Vamos pegar esse exemplo grosseiro aí para dizer. Não tem como. Então, Deus estava impossibilitado, o Deus verdadeiro, né? Porque os gnósticos acreditavam em pelo menos dois deuses. Era o Deus que criou o mundo, os anjos e o homem, o Deus dos hebreus, o Deus do Antigo Testamento. Era assim que os gnósticos acreditavam, que é por isso que o homem que nascia nesse mundo era mau, porque recebia um corpo deste Deus mau.
Mas o Deus verdadeiro, que estava lá no céu, que ele chamava de pleroma, ele não podia transformar uma coisa que, primeiro, não foi criada por ele, né? Depois é de uma substância inconversível. Os gnósticos diziam que quem estava na classe dos réprobos, nessa casta do azar, que não tinha como se converter, não podiam ser salvos porque não tinha como. Já os nossos colegas predestinistas da atualidade dizem que não são salvos porque Deus não quer. Para mim, cara, isso é pior do que dizer que Deus não pode, sinceramente. Então, para eles, a graça é isso. É o fato de Deus ter escolhido uns. Por que é graça? Porque eles são os escolhidos, né? Porque se fosse os outros, era desgraça. Mas como foi eles, não, é uma graça. Claro que é uma graça, né, meu irmão? Eu fui escolhido, então é graça. Mas e quem não foi escolhido? É desgraça. Mas para eles, graça é isso, tá? É o fato de Deus, misericordiosamente, ter escolhido eles para a salvação. Os eleitos, né? Dos quais eles fazem parte. Porque calvinista diz que tem gente que é eleita e gente que não é. Mas nenhum calvinista não é eleito, né? Nenhum calvinista é réprobo. Sempre eles são eleitos. Porque eles poderiam fazer parte daqueles que estão sendo enganados por Deus. Eles poderiam ser filhos de Deus regenerados, mas não predestinados, como diria Agostinho. Porque eles podem ser crentes, salvos, mas estão usufruindo da graça evanescente. Aquela graça que funciona, e depois sai. Porque recebeu o dom da fé, a esperança, o amor, mas não recebeu o dom da perseverança. Como é que ele sabe? Até o dia da morte ele descobre. Então, em algum momento, se ele não for eleito, ele não sabe que não é. Porque ele vai viver, até o dia que ele pecar, cair, for pro mundão, aí ele morre, ele descobre que não era eleito. Estava sendo enganado por Deus para ele pensar que era, sem na verdade ele ter sido. É ridículo, gente, é ridículo. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.